teve alegação nenhuma. Ele simplesmente disse que não ia dar os 700 milhões. Doutor Edemar, evidentemente o senhor está relatando fatos que ocorreram. Agora, é lógico que essa história tem aspectos subjetivos, porque não há razão para se acreditar que o Banco Central vai desencadear uma ação específica contra um banco ou contra um personagem, que nesse caso seria o senhor, por ter sorteado que o senhor que deveria ser uma vítima naquele momento. O que aconteceu subjetivamente que não está explicitado até hoje, que o senhor foi levado a responder por esse ataque do Banco Central? Olha, eu não tenho certeza absoluta do que ocorreu, mas eu tenho indicativos fortes do que ocorreu. Seria uma perseguição de natureza política? Seria um caso de antipatia pessoal? Seria um caso de alguma inimizade? Isso. Há dois pontos que eu posso citar que eu acho que são suficientes, pelo menos, para explicar uma grande parte do que ocorreu. O primeiro grande fato é que eu, em 2002, era diretora de fiscalização do Banco Central, a senhora Teresa Grossi, que ficou envolvida no caso do banqueiro italiano, que foi o Caccioli, que foi condenado, e ela também foi condenada, como toda a diretoria do banco. Sim. E ela, em 2002, nos chamaram lá no banco, porque nós estávamos carregando o título do Banco Central, e eles tiraram o Banco Central de ser o financiador. Então, na verdade, nós estávamos fazendo uma operação correta com o banco. Desculpa, eu não entendi. A sua relação com o caso Cacciola é... Nenhuma. A relação que existe é da diretora de fiscalização do Banco Central, da ex-diretora de fiscalização do Banco Central, Teresa Grossi, que foi condenada nesse caso. Sim. E juntamente com todos os diretores do Banco Central. E o que acontece é que eu vinha carregando uma posição financeira, títulos públicos do Banco Central, de modo que esses títulos públicos do Banco Central, ao final do dia, o Banco Central liquidava. Trocar em miúdos, o senhor comprava os títulos do Banco Central como lastro para o seu banco? Como todos os bancos, nós carregamos títulos, mas só que em um determinado momento ele cancelou esse financiamento. Sim. Ele cancelou esse financiamento e nós, como um banco que não tinha agência, nós dispunhamos de um recurso razoável para fazer o carregamento. Mas ao chegar a esse ponto de cancelar, que o Banco Central parou de financiar, nós vimos que aí estava direcionado para nós. Porque todos os outros bancos que carregavam tinham uma rede de agência, então tinha dinheiro suficiente. Se nós continuássemos carregando esses títulos, nós seríamos penalizados com uma taxa de desconto que os bancos nos dariam muito grande. Eu fui ao presidente do banco, o presidente do banco mandou que fosse atendido pelo Luiz Figueiredo, que era o diretor de mercado de capitais, e ela também compareceu nessa reunião. E ela no dia mandou que eu estivesse em Belo Horizonte, porque ela é de Belo Horizonte, no Banco Central de Belo Horizonte, no dia seguinte. E naquele dia, em 2002, tipo novembro, ela nos entregou uma carta de evidência, que essa carta de evidência mostra que o banco não pode mais abrir agência, nós estávamos querendo abrir uma agência no exterior, não podia abrir mais filiais, teria que ter uma autorização expressa do Banco Central, não seria algo comum. Eu notei que ali havia alguma coisa direcionada a mim. Mas em 2002 e 2003, o Banco Santos foi o banco que mais cresceu no Brasil em todos os segmentos, em lucro, PL positivo, captação, lucratividade, menor inadimplência. Mas aí ela saiu da diretoria e foi trabalhar no Banco Itaú,
por recomendação, influência de uma das proprietárias do Banco Itaú, que confrontava comigo no campo das artes. E em seguida subiram duas pessoas, que eram os seus longamanos, o que era o diretor de fiscalização direta, que era o seu Paulo Cavalheiro, e o seguinte, que era o seu Vânio Aguiar. Então o senhor está dizendo que o senhor tinha uma rivalidade com uma das diretoras do Banco Itaú? Na verdade, não. Eu não tinha rivalidade com ela, nem a tenho como inimiga, nem nada. O que acontece é que no mundo das artes, nós, ao fazermos eu vou ter que virar aqui para os 500 anos do Brasil, nós tivemos que reformar a Oca, que é um prédio que estava fechado há 14 anos. Então, eu coloquei lá 20 milhões e abri o prédio da Oca, e, na verdade, o que ela queria era esse prédio para o MAN. E eu não era o dono do prédio era a prefeitura. Nós tínhamos que fazer outras exposições lá, como acabamos fazendo. E isso criou realmente uma situação muito ruim lá e na Bienal. Então, como a dona Tereza Grossi foi para o Banco Itaú, eu suponho que efetivamente havia uma relação de amizade entre elas. Mas o que culminou com a intervenção do banco foi exatamente o substituto dela, que é o Paulo Cavalheiro, que hoje é um diretor do Banco Safra. Então, ele que fez a intervenção. E o segundo dele, o segundo cacique lá do Banco Central, da área de fiscalização, era exatamente o senhor Vânio Aguiar. Isso daí me levou, então, a imaginar que realmente eles queriam quebrar o banco por uma outra razão. Porque doutor, mas só para simplificar, o senhor está dizendo, então, que houve influência de dois grandes bancos, o Itaú, que é um deles, para que o Banco Central fizesse os procedimentos que fez no seu banco, levando a sua falência. Não. Quer dizer, seria uma influência brutal de mercado, é o que o senhor está dizendo. Não, eu não estou afirmando isso, como eu disse, eu posso ter uma suspeição das pessoas que participaram da intervenção do banco, que foi a dona Tereza Grossi, que foi o Paulo Cavalheiro e o Vânio Aguiar. E o Vânio Aguiar, os três tinham quase a mesma posição hierárquica dentro do Banco Central, e o Vânio Aguiar veio a ser o interventor do banco. Normalmente, o interventor do banco são pessoas de aposentados do Banco Central, foi assim em todos os bancos. Eu não estou afirmando que, eu estou buscando um pouco dizer que a origem dessas três pessoas hoje estão bem colocadas nos seus lugares e foi um trabalho muito fulminante. Em seus lugares, o senhor está dizendo, essas três pessoas estão em bancos particulares? O Vânio está comigo, no Banco Santos. Ele que fez a intervenção, o outro está dentro do Banco Safra e o outro está dentro do Banco Itaú. Mas, doutor...